Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio do Aventuras Bibliófilas, novo quadro aqui do podcast da Rafus Press, ou do Resficta, né? Que é o nome aí da transição. Estamos transicionando com novos quadros, porque a Resficta tem que mudar, né? A estrutura, o editor aqui sozinho não está mais comportando, né? Fazer todas as atividades da editora, então a gente concentra mais nos vídeos no Resficta. Bom, qual é o objetivo do Aventuras Bibliófilas? Na verdade, o objetivo é muito simples: é dar para o nosso leitor, mesmo casual, ou aquele leitor que coleciona o material da Rafus Press, dar para ele uma visão de como é o processo produtivo dos livros, né? Quer dizer, esse processo de curadoria que é tão mencionado. Nossa, a curadoria, tem editoras que se destacam exatamente por causa disso, né? Como o Sebo Clepsidra, ou a Ex Machina, né? Então, mas como que se dá esse processo de curadoria? Cada editora tem uma metodologia e eu vou apresentar a seguida aqui na Rafus Press, né? Sou uma pessoa que não acredita em conhecimento seguro, assim, as sete chaves. Muita coisa, claro, não anuncio antes por uma questão mercadológica, né? Para surpreender o leitor, surpreender o cliente que, né, quer conhecer a editora. Mas eu sempre compartilho muitas coisas, né? E aqui vou compartilhar o processo, o nosso processo de curadoria propriamente dito, de escolha de alguns materiais, de pesquisa e de relacionamento entre os objetos, né? Que para mim é como eu falei, uma aventura bibliófila, né? Com a internet hoje isso é muito facilitado, então você tem acervos, né? Eu vou começar a comentar um pouco sobre isso. Você tem acervos digitais disponíveis que vão facilitando muito a vida e você vai chegando bem mais longe do que se você só tivesse acervos físicos, né? É bom sempre destacar que a Rafos também tem uma pegada, digamos assim, conceitual. Então, tanto o aspecto visual, os elementos visuais dos livros, quanto o aspecto conceitual, as ideias, né, em torno ali da estrutura de tipografia, da estrutura de capa, essas ideias vão, digamos assim, caminhando junto com a própria estruturação do livro, né? Por isso que os livros demoram tanto para ficar prontos, por isso que eles demoram tanto para ser diagramados, porque cada pedaço, cada parte dele demanda uma pesquisa gigantesca de imagens, né? Que eu às vezes fico horas e horas, na verdade madrugadas e madrugadas, atrás da imagem certa, né? E do texto certo. E neste caso aqui a gente vai falar então dos Jardins de Alamut. Antes a gente precisa conceituar um pouco. Alamut tem um outro nome em árabe também, Rudbar, uma coisa assim. É uma fortaleza que fica no extremo sul, se não me engano, do Irã. Essa fortaleza era, digamos assim, a sede do, da seita ismaelita, né? Cujo maior, digamos assim, expoente, maior teólogo é o Ibn Saba, também conhecido por Marco Polo como o Velho Louco da Montanha. Esse era um nome que davam bastante para ele. Que foi o fundador da seita ou do grupo de, digamos assim, grupo de militar, grupo de fedains, né, de religiosos, clérigos, quase clérigos, né, religiosos militarizados, que ele utilizava em missões para simplesmente matar as outras pessoas. O nome disso tudo. E o Ashish, o assassino, né, esse termo vem de Ashish, na verdade, que é muito curioso essa etimologia, porque ele criou uma metodologia que é como se ele tivesse as portas do paraíso e ele pudesse mandar esses assassinos, ou achixins, né? Uma das muitas traduções, para esse paraíso a hora que ele quisesse. Esses assassinos, em geral, eram jovens, né? Pessoas assim sem muita experiência de vida, retirados das famílias, levados ali para o forte, isolados do mundo, só com treinamento, leitura do Corão, mais treinamento, e aí ele acabava entrando, embarcando nessa ideia, né? Porque, por outro lado, o Saba, ele utilizava efeitos combinados de
elementos de controle psíquico, né? Ele utilizava esses treinamentos e elementos próprios da religião para quebrar um pouco a vontade, né? Jejum, essas coisas. Ou não, né? Celibato, jejum, né? Por outro lado, ele utilizava drogas alucinógenas, o haxixe especialmente, né? Vindo da Índia, né? E de outras partes ali próximas, Turquia. Ah, ele também utilizava toda uma cenografia com as Uris. As Uris são as virgens que digamos assim, o virtuoso, né, encontraria do outro lado da vida. Então ele colocava Uris, que eram escravas, né, mulheres escravizadas, assim, elas eram mulheres escravizadas por motivos diversos, né. A, a mulher era uma propriedade na época, né. Então ela era facilmente perdia a liberdade e era de algum amo, né, que comprava em mercados, né, ou adquiria algum alguma transação comercial. Então ele amealhou nessas mulheres, tinha um certo dinheiro, tinha um certo apoio, era uma seita numerosa, boa parte da Pérsia seguia o ismaelismo, né? E então ele tinha esses jardins, né, na fortaleza de Alamut, onde essas jovens enganavam os pretensos, digamos assim, escolhidos que foram para o paraíso em vida, né, de corpo e alma. É, essa manipulação mental, ela foi uma das primeiras da história, se tornou célebre no Ocidente por conta do Marco Polo, ele trouxe essa narrativa. E já no século XX, quando eu tomei contato com ela, né, foi através do livro Alamut, de Vladimir Bertol. Tem uma Bartol, né, Vladimir Bartol. Tem uma resenha aqui no canal já, para quem quiser conhecer. O Bartol ele faz um trabalho muito interessante porque ele associa essa visão do Saba, do Ibn Saba, a uma noção nihilista de política, né? Aquela noção assim, nada existe, nada é proibido, tudo é permitido, nada é verdadeiro, nada existe, nada é verdadeiro, tudo é permitido. Isso que é meio complexo o negócio. Mas é mais ou menos isso, né? Então, isso que era uma das ideias do ismaelismo, aliás, ele aproveita aqui para desenvolver uma fábula sobre. É um romance histórico, até razoavelmente. Ele consegue evocar bem o universo, né, da fortaleza. E do efeito psíquico, né, dessa manipulação, que era terrível, não só nos manipulados, mas em toda a comunidade ao redor, né, tal. Só que ele faz uma interessante, ele cria um efeito fantasmagórico em que essa narrativa parece se relacionar com a Europa dos anos 30, quando ela foi escrita. Então, Ibn Saba poderia ser o Hitler ou Mussolini, né? Ah, o que aconteceu? Só vou dar o destino, né, das figuras aqui. O que aconteceu depois? De fato, por um bom tempo, os assassinos mantiveram, como eu disse, eles mantiveram o controle de várias fortalezas. A seita se expandiu bastante, esse grupo religioso dos ismaelitas. Existe até hoje, né? Mas era muito mais numeroso. E eles realmente foram uma ameaça para os potentados árabes, né? Vindos principalmente da Arábia Saudita, dos sunitas, que era uma seita que eles não aceitavam e tal, né? Um outro grupo religioso que não era aceito pelos ismaelitas. Eles, na verdade, foram, digamos assim, literalmente esmagados no sentido militar pela Horda de Ouro do Lago, né? O Lago era um líder tártaro mongol e durante a expansão dos tártaros mongóis foi brutal, né? Quer dizer, eles se expandiram pela Rússia. Era uma outra horda, eu não lembro qual que era. Se expandiram pela Arábia e pelo o Oriente Médio. Foi uma expansão espetacular, assim, né, dos tártaros. E o lago, ele conseguiu destruir tanto a seita, praticamente acabou com a seita, né, com o grupo religioso, porque ele matou todo mundo. E
o lago ele esmagou o califa com a pata dos cavalos, né? Essa era parte do caminho dele. Ele passou pela Pérsia como se fosse um. Quer dizer, demorou, né? Teve várias batalhas, mas ele passou, que o objetivo dele era chegar no califado, né? Nas grandes cidades, né? Da Arábia Saudita, Medina, né? E tomar. Então ele destruiu a Ordem dos Assassinos, a estrutura do grupo religioso dos ismaelitas e tomou o castelo de Alamut e destruiu tudo lá. Inclusive uma enorme biblioteca, que aqui no livro do Bertolt ele tenta imaginar o que teria, né? Essa enorme biblioteca virou cinzas, porque os tártaros destruíram tudo, os tártaros mongóis botaram fogo em tudo. E, enfim, essa foi a história, né, do Velho Louco. Como eu falei, é uma das primeiras narrativas complexas de controle mental, um tipo de narrativa na qual se enquadra Kiziradoc, né, o nosso livro principal da campanha e desse mês do Catarse. Ele, digamos assim, a base dele é esse tipo de narrativa de controle mental por terceiros, efeitos hipnóticos, lisérgicos, né? E então seria adequado algo relacionado a Alamut, por ser uma narrativa que deu origem praticamente a esse gênero no século XVI, né, na época do Marco Polo, porque a destruição aconteceu dos ismaelitas aconteceu lá por 1200, 1300, né? Mas não tinha muita coisa, fiquei procurando por um tempo, até que eu entrei em contato com uma editora espanhola, uma editorial espanhola chamada Atalante. Excelente editora, foi uma indicação de Bruno Costa, da Ex Machina, né? Tem que dialogar bastante, né? Para ter ideias de curadoria também. E ideias justas, né? Ideias que não são plágio ou coisa do gênero. E no catálogo dessa Atalante eu descobri uma edição sobre sonhos chamado Os Poderes dos Sonhos, o Poder dos Sonhos, né? Coordenado, organizado pelo Roger Caillois, que é um autor que eu sempre falo aqui, né? Porque é uma das grandes inspirações da Rafos Prez e minha, do ponto de vista filosófico, né? Ele foi um dos rivais propulsores ali da Cefal e do Colégio de Sociologia ao lado do Betel, né? E ele, então, depois ele fez muito trabalhos, ele trabalhou muito a literatura fantástica, a arte fantástica, e ele fez, então, essa coletânea de sonhos que saiu na Espanha, na Atalante, recentemente. Procurei não encontrar, a edição espanhola é bem cara, é difícil de comprar, acabei comprando a edição em francês original, dos anos 60, com essa capa aqui do Bronner, né? Victor Bronner, o artista romeno, impressionante, aliás. Os Poderes do Sonho, né? Clube do Livro francês, o Círculo do Livro, né? Não, o Clube Francês do Livro. 1962, né? 1962. É um livro complexo, trata bastante de literatura chinesa, organizado pelo Roger Caillois. E neste livro, exatamente na página 103, antes da visão de Carlos IX, né, o Carlos X, visão de Carlos XI do Prosper Mérimée, nós temos esta narrativa aqui. É uma narrativa breve, mas muito interessante, que é o Jardim de Alamut, ou como se tornar um assassino, né? Um anônimo. Fui procurar então a fonte desse texto, né? Foi impossível de achar. No livro, a citação aparece aqui embaixo. Vocês podem ver, né? Memoir de Racan, manuscrito 107 da Biblioteca Imperial de Viena. Eu fui na biblioteca, ela nem mais imperial, ela é uma biblioteca nacional, biblioteca pública, né? Muito boa, aliás, mas não tem esse manuscrito. Continuei procurando, encontrei um livro Por isso que eu falei da importância dos acervos digitais, né? Quer dizer, eu tive acesso ao acervo inteiro da biblioteca de Viena. Não encontrei inicialmente esse material, não sei se procurei com o nome correto, não sei se precisa procurar com algum caractere árabe. Enfim, tem esses detalhes de banco de dados. Mas eu continuei procurando na internet e encontrei no Gutenberg, nos arquivos do Gutenberg,
As Sociedades Secretas Medievais, que é uma espécie de almanaque histórico publicado em 1837, na Inglaterra, em Londres. E vem o mesmo trecho, praticamente, só que traduzido para o inglês. Esse trecho aqui do Jardim de Alamut. Ele também menciona essas memórias de Hakem, né, de Hakem, que eu continuei procurando, só que lá aparece o título em árabe, que aqui não aparece, Sihet al-Hakem. Comecei a procurar esse título em árabe, também não consegui encontrar, né, por um bom tempo, até que eu comecei a procurar outras variações dessa história, outros textos, citando essa história das ordens secretas medievais, que era um livro que foi bastante popular na época, do século XIX, e uma das citações menciona que essas memórias de Haken, na verdade, foram publicadas assim, no Ocidente pela primeira vez num outro material, numa espécie de compilado ou de, digamos assim, de almanaque de obras árabes diversas. E eu encontrei esse material na Biblioteca Digital Pública, né, de Munique. Depois, que é uma biblioteca, aliás, excepcional, tem coisas ali incríveis, digitalizadas e disponíveis. Depois de muito fuçar, muito procurar. É da biblioteca, é desse material original da biblioteca, aí tem o original em árabe, que eu coloquei no Instagram, né, hoje, né, mas enfim, foi na quarta-feira da semana passada, eu coloquei no Instagram aquela postagem sobre o, o jardim, anunciando o Jardim de Alamut. Esse material, ele se chama que tem o texto em árabe, e daí tem o texto em francês, que aparece tanto no Queloá, é o texto em francês, com essa referência da Biblioteca Imperial. Aí você entende por que é a Biblioteca Imperial de Viena, porque esse material é do início do século XVIII, final do século XVII, né? Desculpa, final do século XVIII, né? Então, de fato, era a Biblioteca Imperial, né? Chamado Fundgruben des Orients, tomo 3, de 1813, desculpa, já é do século XIX, de 1813, mas os primeiros tomos são da virada do século XVIII para o século XIX, né? E ali tem tudo, tem o texto original, tem uma apresentação, é excelente esse material, esse Fundgruben, né? E é em vários idiomas, tem texto em italiano, texto em francês, são exploradores e, enfim, missionários, pessoas que visitavam o Oriente, que montaram uma espécie de coletânea dos materiais que eles coletaram, daqueles tipos de manuscritos, né? E publicaram. Então é um material espetacular que está público, disponível para todos na biblioteca digitalizada, na seção digitalizada, né, de obras digitalizadas da Biblioteca de Munique. Então é assim que surgiu o Jardim de Alamut, né? A parte visual final veio justamente do cruzamento dessa ideia da guerra, né, do grupo dos assassinos contra o lago, praticamente uma guerra solitária, porque todos os outros tinham se rendido, só Alamut resistiu bastante tempo. E assim surgiu toda a estrutura que vocês vão ver se caso a nossa meta seja alcançada de 130% da campanha do Kiziradok. Tá certo, pessoal? Então é isso. Espero trazer mais detalhes a respeito assim dessa gênese dos materiais da Rafus Press, e, enfim, discutir outras gênesis de pesquisa que eu realizo também. E que isso seja útil, talvez, para alguém aí que esteja montando uma editora ou montando algum tipo de pesquisa e necessite desses caminhos, né? Entender como é que funcionam esses caminhos de conexão de pensamento e de referências. Tá certo? Então é isso, um abraço a todos e até a próxima.